Agora são 8h40 e nós vamos falar sobre uma exposição, livro, documentário. Nós estamos aqui com o Thiago Costax, ele que é artista e ativista ambiental. Oi, Thiago, bom dia. Bom dia, pessoal. O Thiago aqui já está tirando fotos, não é isso? Está colocando onde essas? Coloquei na nossa rede social para convidar as pessoas para Para nos ouvirem acompanhar? agora. Que ótimo. No Instagram? Onde é que você colocou? No Instagram, agora? acabei de colocar no nosso Instagram. Ah, muito bem. SOS Terra _oficial. Opa, vamos lá. Então, João, desculpa, Thiago, conta pra gente tudo que você está colocando agora no MIS, não é isso? Está Isso. lançando aí o livro Tupland Goes to Greenland, edição bilíngue, documentário A Terra de Frente e 25 obras, né, entre instalações, esculturas, fotografias e também músicas, como parte do projeto SOS Terra. Conta pra gente. Vamos começar por onde, hein? Vamos lá, você falou certinho. Tá tudo isso realmente exposto lá no MIS. Tá com o livro aí. Tô com Então ele já aqui. mostra, vamos uma das começar pelo coisas livro. já está aqui. Tá Onde aí tá o a câmera? livro, Ali. tá aqui, isso. O projeto agora no MIS, ele é uma união de várias etapas do projeto, né? Basicamente a primeira delas foi uma expedição à Groenlândia e à Amazônia, onde eu colhi vários dados científicos, instalei obras de arte nesses locais ameaçados, né? Para apresentar problemas e também interconectar problemas aparentemente não previsíveis, né? Ou não tão debatidos entre a população em geral. E isso se transformou nesse livro, que se chama Tupland Goes to Greenland, que leva o nome da expedição, e também um filme chamado A Terra de Frente, que está em cartaz no MIS atualmente, e uma exposição que aí une algumas fotos dessa expedição, alguns body arts, né, que são essas performances que eu faço, algumas no meu próprio corpo, outras no corpo de outras pessoas, onde eu exponho alguns problemas ambientais de nosso tempo como forma de humanizar o que alguns animais enfrentam, né? Muito bem, Como ele está aqui aqui com o livro, ele está folheando, né? Para quem está acompanhando pelo rádio, não está vendo pelo YouTube ou pela TVT, está folheando um pouco aqui o livro, vai pegar uma imagem. Essa é uma imagem que tem circulado muito agora nos narra últimos para o dias. pessoal de rádio também, vamos lá. Vamos lá. Essa é uma intervenção que eu fiz, né? Uma performance que eu fiz usando o grafismo do meu povo, né? Eu sou um homem potiguar, eu sou do Rio Grande do Norte, né? Uhum. Descendo dessa etnia através de pai e mãe. Sim, E aqui eu tenho uma obra que se chama Desde 1500. Eu acho que a imagem é muito clara. Quem não está vendo a imagem, basicamente, são duas estruturas de pernas que se transformam em braços que atiram contra si próprias, né? Num Mas salto que, na verdade, alto, verde, exatamente. A bandeira verde e amarela, né? Você está Exatamente. exatamente no meio de joelhos, assim, de cócoras. Aqui, exatamente, segurando um tronco. segurando um tronco, e você está com essa parte mais... Essa pintura, que é um Isso. grafismo que se chama Resistência Potiguara. Muito bem. Né? Então acho que Preto e vermelho, né? é uma obra muito atual para os tempos atuais, né? Exato. O Brasil está há 500 anos se auto-exterminando muito bem. Fala-se muito que onde estavam os ambientalistas nos anos anteriores, nós estávamos exatamente onde nós estamos agora, cobrando dos governos, cobrando da sociedade. Mas infelizmente parece que a crítica, né, que a reflexão ambiental não é bem-vinda. Nunca foi muito bem-vinda, mas agora nós somos criminalizados. Então é de fato um momento muito triste, porque essa pauta precisa ser deseologizada, né? Essa é uma pauta humana. Todas as sociedades humanas contribuíram com os problemas ambientais, contribuíram com o aquecimento global, e nós precisamos trazer isso para o centro do debate, né? E assumirmos as responsabilidades da nossa espécie, da nossa sociedade, que impacta muito. O nosso modelo econômico de desenvolvimento, de exploração de recursos, nós precisamos realmente repensar a nossa relação com o planeta. E como essa obra faz uma crítica direta ao Brasil, né? Eu achei bem pertinente colocar duas estruturas que se auto-exterminam, né? Eu acho que é bem coerente com os tempos atuais. Nesse momento, né, de governo Bolsonaro, vamos dar nome aos bois aí, né? Claro. Isso. Até porque é público, né? Esse governo é declaradamente antiambientalista, né? Nós sempre tivemos governos que eram mais insensíveis, outros mais sensíveis à pauta ambiental, mas talvez pela primeira vez, ou desde a ditadura militar, nós temos realmente um governo declaradamente anti-meio ambiente, né? Exato. A capa do livro, eu queria que você falasse também. A capa do livro é uma das coisas mais loucas que nós fizemos. Foi uma performance em cima de um iceberg, né? Se chama A Grande Mãe Tupi Vai à Groenlândia, que é onde eu estou usando esses trajes também com alguns grafismos do nosso povo. E basicamente eu estou dançando sobre um iceberg que flutuava sobre o Oceano Glacial Ártico. Essa estrutura
silenciosa que morre gota a gota nesse oceano escuro, quente e cada vez mais ácido, graças às mudanças climáticas em todo o mundo. Então, esse projeto, na verdade, eu fiz isso, né? Eu levei um pouco da cultura brasileira para a Groenlândia e trouxe um pouco da cultura do Ártico para o Brasil, como forma de interconectar locais, problemas, povos e situações. Essa da Groenlândia para a Amazônia, como é que foi? Para o Brasil, como foi? Bom, você foi para lá nós e fizemos a depois, primeira expedição em 2012, que se chamava Caminhando sobre a Terra, onde nós visitamos 10 lugares ameaçados. Aí passamos pela Sibéria, pelo Oceano Glacial Ártico também, Islândia, Groenlândia. E a situação piorou muito nos últimos anos. Então nós decidimos voltar a esses locais, né? Eu gostaria muito que os céticos estivessem ao nosso lado para perceber que não é enganação, né? Não se trata, não é um fato de fé que você pode acreditar ou não. É ciência é observação, é matemática, são dados. E é inacreditável o que nós vimos ao sobrevoar a grande capa de gelo, né? E aparentemente tão distante de nós, né? Mas esse gelo vai subir os níveis dos mares em todo o mundo, né? Possivelmente um grande braço de mar se forme, onde hoje é a Amazônia, com impacto assustador. Todos os esquemas de computação, né, todas as previsões apontam que essa região, por ser de mais baixa altitude, sobretudo na Foz, vai ter realmente um aumento no nível da água muito preocupante, varrendo quilômetros de ecossistema. Mas isso é apenas o previsível, né? Nós temos vários outros problemas aí que interconectam Amazônia e Groenlândia e a todo o mundo, que não são tão conversados e que nós fazemos questão de exibir no documentário e no livro. Isso, exatamente. Então, o documentário A Terra de Frente, queria que falasse desse nome, né? A Terra de Frente. A Terra de Frente, vamos lá. É um convite para as pessoas encararem a Terra de Frente, né? Encararem esses problemas, encararem a realidade dos fatos. Eu sempre toco nesse ponto dos fatos, porque parece que nós nos tornamos lunáticos nos últimos tempos, né, defendendo ideias ilusórias. E não, estamos falando de fatos. Ou alguém acha que 7 bilhões de pessoas não impactam nesse planeta, né? Nós transformamos o planeta para suprir nossas necessidades mais frívolas, mais triviais, como uma enorme fábrica. Trocamos o celular em perfeito estado de uso por um novo, apenas porque saiu um novo modelo. E achamos que isso está brotando na natureza de graça, né? E sempre falamos da natureza como um ser, né? Como uma entidade à parte, né? Olha essa sala, esse estúdio. Aparentemente nós estamos muito distante da natureza aqui. Mas o que aqui não provém de recursos naturais? Por mais modificados que sejam os itens, a natureza nos cerca, né? Devemos tudo a esse planeta que tudo nos dá. Perfeito. E as esculturas, as obras, as instalações que estão lá? Vamos lá. A exposição no MIS é uma exposição pequena, não é uma exposição tão grande. A intenção foi apenas apresentar um pouco do universo que está exposto no livro e no documentário. Até porque as pessoas têm muita curiosidade sobre o que foi instalado em cima dos icebergs, lá nas montanhas, ou então no meio da floresta amazônica, nas áreas onde a lixiviação está degradando aqueles solos, né, e deixando eles com uma aparência que mais lembra de um deserto. É difícil acreditar que nós estamos na Amazônia, né? E a exposição, ela ilustra um pouco, né? Eu acho que a melhor palavra é essa, ela ilustra um pouco esses muitos problemas. Olha Vamos aqui, lá, mostrando eu acho aí. que ninguém acredita que essas Vamos narrar imagens aqui são pro na pessoal. Amazônia, né? Exato. É bastante árido, não é isso? Bastante árido, parecem cânions, né? Porque essas rachaduras na terra vão ficando cada vez maiores, né? Chove muito na região, a água vai levando nutrientes, vai lavando o solo, e aí algumas crateras vão se abrindo. E parece realmente que nós estamos em um deserto, né? Exato. E essa obra que está em azul, é isso? Essa obra é um caixão, como vocês podem ver agora aí. Foi colocada a imagem. Também, E essa obra se chama Morte na Amazônia. Tá. E é muito óbvia. Né? O tal verde, né? Quer dizer, tem o formato do caixão, Essas mas obras tem são feitas de espelho. de espelho. Justamente para refletir o ambiente ao redor. Então, tá. ao longe, isso não é uma montagem. Ela está refletindo ainda a que floresta que é resta de na fato, frente dela. O que é de fato. E ao redor dela aparece exatamente o que não é mais floresta. Perfeito. Né, como morte desse ecossistema. É difícil acreditar que isso é na Amazônia, né? Rompe bem com o que nós esperamos do ecossistema. Mas tem sido uma realidade. É preciso saber, Marilo, que a Amazônia tem um solo frágil. Essa ideia de que algumas pessoas têm dito, inclusive do próprio governo, que mas dá para reflorestar, não é bem assim. O solo amazônico ele é muito fraco em nutrientes, né? É uma região que chove muito, basicamente tem árvores porque tem água, e tem água porque tem árvores, é um sistema que se autorregula muito bem. E quando você corta as árvores, você deixa o solo muito exposto, muito frágil. Né? E esse solo vai perdendo nutrientes, como eu falei, através desse processo chamado de lixiviação. E a degradação dos solos vai aumentando cada vez mais.
reflorestar aquilo não é tão simples. Cuidar dela, né, é o mais assertivo. Sobretudo porque nós, né, a Amazônia não é só uma florestinha que está lá de enfeite, ela tem um impacto enorme sobre o clima, sobre o volume de chuvas. São Paulo, inclusive, não é um deserto por causa disso, né? Assim, pelo menos contribui muito para que não seja, né? As regiões centro-sul do Brasil dependem muito da água que desce da Amazônia através desses rios voadores. Exato. E me lembra muito essa imagem, enfim, a garimpagem, né? A Sim, exploração que do também minério contribui muito. contribui. E agora, O envenenamento enfim, dos rios também, né? exato, com Metais mercúrio. pesados. E realmente é grave, né? A situação hoje, enfim, com esse Ministério do Meio Ambiente que não tem atuado da forma como deveria, né? É um ministério anti-meio ambiente, né? É um ministro sem nenhuma sensibilidade, é um ministro totalmente empenhado o compromisso dele é com alto capital. E eu não estou aqui tentando defender uma sociedade onde a economia vá ruir, mas é provado, né, por vários modelos econômicos, através de economistas, de que é possível sim desenvolver o Brasil de maneira sustentável. Nós temos muitas terras devolutas, muitas terras inutilizadas. Nós não precisamos devastar a Amazônia ou qualquer outra floresta ou qualquer outro bioma do Brasil para desenvolver o país, né? Claro que impactos vão sempre existir. Nós enquanto ambientalistas, não somos lunáticos de achar que vai ser possível viver nesse planeta sem agredi-lo. Mas nós precisamos diminuir esses impactos. O Brasil está há 500 anos com a visão do colonizador, de que árvores nunca irão acabar, que a água nunca irá acabar, que os recursos naturais são infinitos. Né? O nosso governo fala muito em imperialismo, mas nós temos uma postura imperialista com o nosso próprio país, né? Que todos esses recursos têm que ser varridos, né, e a qualquer custo, porque é o bem-estar da economia para o lucro de muito poucos, né, de uma elite econômica que está há 500 anos faturando em cima disso, com extermínio indígena, né, o meu povo, eu descendo de um povo que foi exterminado, né, hoje não sobram quase que nem metade do que poderia estar organizado. Fala do povo. O povo potiguara foi Potiguara. varrido nos últimos 500 anos, né, hoje o Rio Grande do Norte é o estado com menor autodenominação indígena, segundo as últimas pesquisas, né. Mas é um estado que as pesquisas genéticas mostram que metade da população possui, através da linha mitocondrial, o DNA indígena. Então isso está no sangue das pessoas, mas as pessoas quebraram o espelho, né? Elas não se veem novamente daquela forma. Isso acontece em todo o Brasil. Foi ensinado que ser indígena é inculto, não é legal, né? É selvagem, né? E hoje nós temos inclusive um governo, né, e uma linha de pensamento muito forte que acha que o indígena é apenas aquele que está isolado dentro de uma oca, né? O índio não pode ter um celular, o índio não pode ser culto, o índio não pode estar dentro dos ideais civilizatórios que a sociedade impõe. Então cabe a esses grandes ativistas que estão aí, como a Sônia Guajajara, que é uma das entrevistadas no meu documentário, né, que estão quebrando esses paradigmas, né, e mostrando índios altamente civilizados, estou sendo muito irônico no uso do termo, inclusive, altamente civilizados, muito sofisticados do ponto de vista intelectual, com muito conhecimento sobre o que representa a cultura indígena, né? Inclusive, no meu estado hoje, né, tem a Thaís do Amarelão, uma comunidade de 3 mil pessoas que vive sem água encanada, né, lutando com pressão de fazendeiros, de fundamentalistas religiosos, né? E eu agora estou com outros amigos, né, organizando a comunidade de Rio dos Índios, que é uma comunidade que foi varrida do mapa culturalmente, né? Estamos tentando reorganizar essa comunidade para que eles se autodenominem indígenas novamente. Então é um trabalho difícil, mas que está totalmente ligado às questões ambientais. Onde há reservas indígenas, onde há povo tradicional, né, há floresta de pé. Exato. Você falou do Rio dos Índios, né? Que foi apagado do mato, eu lembrei do Bacurau, né? Do filme Bacurau. Bacurau né? é gravado no meu estado, né? Se Pronto. passa ali perto de Pernambuco, mas foi gravado lá Sim. em Parelhas, no Rio Grande do Norte, e aquilo só poderia ser lá. Do melhor ao pior, do como agem, né, as elites políticas, né? E como a pobreza é desumanizada, como pessoas pobres são vistas como objetos que podem ser varridos. Aquele filme é um grande lembrete do que nós somos. É o filme mais doméstico que eu já vi. Perfeito, muito bom. E a Terra de Frente é isso, né? Um convite para as pessoas encararem esses problemas, encararem essa situação atual, mas ele é muito poético. Não é só uma enxurrada de dados, ele é muito poético e conduz o observador realmente a uma viagem onde o espelho é colocado diante dele. Às vezes com voracidade, às vezes com muita poesia. Muito bem, aí você falou da Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, tem o Paulo Artacho, que é cientista, professor da USP, né? Integra o painel de IPCC da ONU. A Céline Cousteau, neta do grande Jacques Cousteau, o maior explorador dos oceanos do século XX, né? E os cientistas Ingebjørg e Olafur, da Universidade da Islândia, e com pesquisa na Universidade da Noruega, em Svalbard. Alguns dos maiores especialistas do mundo em glaciologia e biologia ártica. Então, ouvimos cientistas, ouvimos moradores locais que nos falam também dos ursos que têm descido cada vez mais em direção ao sul da ilha famintos, né? Alguns deles foram mortos recentemente no lugar que nós gravamos o documentário.
Conversamos com os indígenas, com as pessoas na Amazônia que sofrem com esses impactos. E, claro, estamos mostrando como São Paulo vai se conectar a esses locais e como a atmosfera do mundo é uma só, como o planeta é um só. E que essas responsabilidades precisam ser faladas hoje. Muito bem. Tiago, só o serviço. Onde é que a gente pode ver tudo isso? Quem Vamos tá lá, dia acompanhando? 13, 17 e 21 desse mês, às 19 horas no MIS, Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo. Gratuito, absolutamente nada no nosso projeto é vendido. Nós entendemos que a educação enfrenta barreiras e nós não queremos nenhuma barreira no acesso às informações. O livro, enquanto durar, é gratuito também. Capa dura, impresso com sustentabilidade. Tudo no nosso projeto está acessível e por mais que você não consiga o livro, ele vai estar depois disponível nas nossas redes sociais e no nosso site, através de um link. Você baixa o livro e lê tranquilamente. Fica ligado também nas nossas redes, SOS Terra, _oficial, para saber novas exibições e novas ações aí do SOS, novos barulhos que nós certamente faremos pela cidade. Barulhos lindos. Muito obrigada, Tiago. Um grande Obrigado abraço. eu pelo Obrigada. espaço, por fazer nossa voz ecoar mais longe. Tchau, Com tchau. certeza. Tchau, tchau. Tiago Costax, ele que é artista e ativista ambiental.